Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. Hoje nós começaremos a estudar profundamente a carta aos Hebreus. Nós faremos neste ensino uma introdução rápida, um panorama a respeito da carta aos Hebreus. Veja que a carta aos Hebreus poderia também ser chamada de quinto evangelho, pois a carta aos Hebreus mostra o que Cristo está fazendo por nós hoje, bem agora. Enquanto que os quatro evangelhos mostram o que Cristo fez por nós no passado, a carta aos Hebreus revela o que Cristo está fazendo por nós hoje. A carta aos Hebreus tem uma profundidade tamanha que Deus não permitiu que soubéssemos quem é o seu autor. Só o próprio Deus sabe realmente quem escreveu essa carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus. Há muitas opiniões a respeito de quem seja o autor. Os pais da igreja, por exemplo, comentam vários nomes que podem ser o autor da carta aos Hebreus. Clemente de Alexandria, ele teoriza que quem escreveu Hebreus pode ter sido Paulo, e que Paulo tenha escrito em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Veja que Clemente de Alexandria está no ano de 150 a 215 depois de Cristo. Outro pai da igreja sugestiona que pode ter sido Paulo também. Orígenes, que viveu do ano 185 a 253 depois de Cristo, admite que Hebreus pode ter vindo sim da pena de Paulo. Outro pai da igreja, Tertuliano, que viveu do ano 150 a 220 depois de Cristo, já sugere que pode ter sido Barnabé o autor dessa carta, visto que Barnabé era um levita da tribo de Levi. E o livro muitas vezes está centrado no culto levítico. Já Martinho Lutero, o pai do protestantismo, da reforma, que viveu por volta do ano de 1483 a 1546, ele propõe que pode ter sido Apolo, porque Apolo era um homem culto que sabia muito bem as escrituras. Agora, outros estudiosos mais modernos sugerem que pode ter sido Lucas, Silas, Priscila, dentre outros. Há uma infinidade de nomes. O certo é que o autor de Hebreus, ele era conhecedor do culto levítico, do Pentateuco, da lei mosaica. Possivelmente, nós nunca saberemos ao certo quem realmente escreveu essa carta, visto que essa carta é diferente das outras demais cartas, as de Pedro, as de João e as de Paulo, ainda que existe uma forte corrente indicando que Paulo tenha escrito essa carta. Então pode ter sido Paulo realmente o escritor dessa carta. Os argumentos que indicam a autoria de Paulo são vários. E eu vou pensar que foi Paulo realmente que escreveu essa carta. Poderemos estar errados, mas há indícios que tenha sido Paulo. Os pensamentos e os argumentos de que São Paulo são muito fortes. Qualquer diferença de estilo deve ser dada ao fato de que Paulo estava escrevendo aos judeus e as suas outras 13 cartas foram escritas aos gentios. Então isso significa que Paulo, ao escrever aos gentios, tinha uma maneira de escrita, mas agora, aos hebreus, ele pode escrever para hebreus. Então ele usa terminologias do povo de Israel, do povo hebreu. Nós também podemos pensar que Pedro, em sua epístola,
2 Pedro 3, 15 e 16, ele nos diz que Paulo escreveu uma carta para os judeus e que essa carta era de difícil interpretação. Podemos concluir então que essa carta que Pedro diz que Paulo escreveu aos judeus possa ser a carta aos hebreus, porque ela é de difícil interpretação. A autoria de Hebreus também é atribuída a Paulo por mais de 100 artigos copistas, tanto no grego quanto no latim. A carta aos Hebreus foi recebida no concílio de Laodiceia como sendo de Paulo, no ano 363 depois de Cristo. No concílio de Catargo, 397, também pelas igrejas sírias, no ano 370, de igual modo, e tantas outras igrejas. Paulo também é nomeado como autor no manuscrito alexandrino, que data do ano 500 depois de Cristo. Eusébio, o pai da igreja, explica que Paulo escreveu essa epístola em hebraico, deixando o seu nome de fora da epístola, para que ela pudesse ser mais aceita pelos judeus, visto que Paulo era odiado pelos judeus. E Paulo também foi muito perseguido pelos judeus. Então esse é o motivo de Paulo não ter colocado o seu nome na carta. E há outro detalhe também, até misterioso, que nós precisamos deixar relatado aqui, que nos manuscritos mais antigos, a epístola vinha depois de Gálatas, com o título de Aos Hebreus, indicando que era parte da carta aos Gálatas. Se isso for verdade, o cabeçalho inicial de Gálatas serve também para a carta aos Hebreus. As duas cartas têm uma certa afinidade. Podemos então pressupor que Paulo tenha escrito também Hebreus juntamente com os Gálatas, ou que ele tenha feito isso depois de ter escrito os Gálatas, unido aos Hebreus junto. Talvez não exista nada na epístola contrária à autoria de Paulo. Talvez existam até mais evidências que tenha sido Paulo o escritor. Mas nós vamos perceber que será impossível realmente saber de fato qual é o autor realmente dessa carta. Deus deixou em mistérios. O que nós podemos entender e podemos aceitar de coração aberto é que quem quer que seja que tenha a escrito foi dirigido completamente pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos concluir que o verdadeiro escritor de Hebreus é o Espírito Santo, assim como todos os outros textos das Escrituras têm a inspiração do Espírito. Hebreus, de igual forma, tem uma unção e uma inspiração maravilhosa do Espírito Santo. Outra observação que nós temos que fazer a respeito da carta aos Hebreus é que durante 1200 anos, do ano 400 ao ano 1600, essa carta era chamada de Epístola de Paulo aos Hebreus. Mas nós vamos ficar dizendo que essa carta é anônima e vamos ter leves tendências a dizer que Paulo a escreveu. Já falamos então dessa grande discussão que existe a respeito de quem escreveu Hebreus, e agora nós vamos falar da data da sua escrita. Hebreus possivelmente tenha sido escrita no ano 60 para frente, não depois de 70. Isto porque no ano 70 Israel foi completamente destruído, Jerusalém foi destruído pelo Império Romano e o templo que era o centro dos sacrifícios levíticos foi destruído. E já que o escritor de Hebreus está falando tanto dos sacrifícios feitos no tabernáculo e no templo, e não tenha mencionado a respeito da destruição de Jerusalém e nem do templo no ano 70 pelo Império Romano, então nós pensamos que tenha sido escrita antes do ano 60 ao ano 68.
que lugar a carta foi escrita? Bom, também não temos essa informação com precisão. É uma carta misteriosa, não é? Talvez a localização seja Roma, na Itália. Hebreus 13:24 pode dar um indício a respeito disso. Nada concreto, nada que nós possamos bater o martelo e dizer foi escrita na Itália, em Roma. O que nós podemos saber é que foi um judeu que conhecia muito as escrituras e conhecia muito o sistema de culto levítico, que tinha domínio sobre a Septuaginta, a tradução de toda a Bíblia do hebraico para o grego, feita por 72 rabinos judeus, 12 de cada tribo, 200 anos antes de Jesus aproximadamente. E esse autor, ele usou essa fonte para escrever a carta aos Hebreus, meus irmãos. Então veja que nós não temos consenso pleno sobre a autoria, sobre o lugar, nem sobre a data. Nós só sabemos que é uma carta de profundidade espiritual. Por que Hebreus foi escrito? Bom, nós sabemos que era um judeu escrevendo a judeus, um hebreu escrevendo a hebreus. É uma carta que era endereçada especificamente para pessoas das 12 tribos de Israel. E nós sabemos que essa carta foi escrita porque eles estavam sob perseguição. Se nós lermos Hebreus, o capítulo 10, o verso 32 a 34, vamos perceber que essas pessoas estão sendo perseguidas por judeus que não se converteram ao cristianismo e pelo Império Romano também. Ou seja, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sendo atacados por causa da sua fé e eles estavam sofrendo muito com isso e não estavam sabendo lidar com essa perseguição que estava acontecendo, tanto de judeus quanto de gentios no Império Romano. Já que eles estavam sofrendo tanto, eles tinham a vontade de voltar ao judaísmo. E por que eles tinham vontade de voltar ao judaísmo? Porque estavam sendo perseguidos por Jesus Cristo e eles olhavam para o judaísmo e viam toda a beleza, toda a majestade do culto judaico e percebiam que sua fé em Jesus Cristo era muito simples. Eles oravam, eles cantavam, eles criam, mas o culto cristão não tem e não tinha todos os glamoures que havia no culto judaico. O culto cristão era feito por pessoas normais, com roupas normais, sem muita exibição de coisas maravilhosas. Era a simplicidade de ser feito em casas, era a simplicidade de ser feito em campos abertos. Já o culto e a fé judaica, ela é rodeada de vários apetrechos, de vários utensílios, objetos, roupas luxuosas, caras, pedras preciosas, animais. Ou seja, eles estavam vivendo a simplicidade de Cristo, mas estavam admirando toda aquela polpa do culto judaico. Talvez seja como hoje, em que as pessoas deixam a simplicidade do culto, de adorar em espírito e em verdade, para se apegar às coisas físicas, para se apegar às coisas materiais, às coisas que são vistas. Então, hoje, as igrejas têm inventado tipos de culto que deve sempre ter no meio um objeto, alguma coisa que seja visível, que seja poderosa, e acabam se desviando da simplicidade de Cristo. Veja que as campanhas são feitas e sempre tem um elemento físico nessas campanhas, para as pessoas verem, para as pessoas estarem olhando alguma coisa física, palpável, uma coisa bonita.
E o evangelho é simplicidade. Esses judeus, por serem perseguidos e também por estarem vendo quão simples é a fé cristã, e eles tendo saído do judaísmo, que era um sistema de culto muito grande, estruturado, organizado, cheio de rituais, de festas, de roupas especiais, de datas especiais, eles estavam querendo voltar para essas datas especiais, para esses cultos especiais. Então, o escritor de Hebreus ele vai trabalhar isso, dizendo que Cristo é superior ao judaísmo. Nós temos visto isso hoje também, os elementos judaicos voltando a entrar no meio da igreja, infelizmente. E nós vemos também em outras igrejas, outras pessoas inventando meios de cultuar a Deus, usando meios emocionais, psicológicos para encantar as pessoas. São os shows gospels, cheios das fumaças, dos cheiros, das luzes, das cores pretas em suas paredes, nas iluminações bem estruturadas para mexer com a emoção das pessoas. Era justamente isso que estava acontecendo aos hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e estavam querendo voltar para o judaísmo porque se sentiam enfraquecidos. E ao mesmo tempo eles estavam sofrendo porque a fé cristã era muito simples, é a adoração em espírito e em verdade, é o culto que você adora o que você não vê, é o culto da simplicidade, são pessoas simples, são lugares simples. E eles estavam namorando, eles estavam cobiçando aquele culto judaico. E vem então o escritor de Hebreus e começa a mostrar a superioridade de Cristo sobre todos os personagens, objetos, ritos, cultos do Antigo Testamento. Vem o escritor de Hebreus e mostra a superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Então veja que a carta aos Hebreus, ela mostra muito a superioridade de Jesus. Os termos, por exemplo, melhor e superior aparecem muitas vezes. Aparece no capítulo 1, no verso 4, no capítulo 7, no verso 19, no verso 22, no capítulo 8, no verso 6, no capítulo 9, verso 23, no capítulo 10, verso 34, no capítulo 11, 16, no capítulo 11, 35 e 40. Veja as palavras melhor, porque Cristo é melhor. Cristo é melhor do que o sistema de culto judaico. Cristo é melhor do que os profetas da antiga aliança. Cristo é melhor do que a lei. E Cristo é melhor e ele, além de ser melhor, ele é superior aos profetas, ele é superior ao culto levítico, ele é superior a toda aquela majestade do culto que era feito no tabernáculo e no templo. Então veja que o escritor vem e mostra que Jesus é superior a tudo isso. Então o livro ele mostra a superioridade de Jesus. E começa o livro no capítulo 1, do verso 1 a 3, mostrando que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. E aí no capítulo 1, do verso 4 a Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, mostra que Jesus é superior aos anjos. Então veja, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos. Nós vemos que a lei foi dada por anjos. E era isso que aqueles hebreus diziam, mas a lei foi dada por anjos. O monte fumegou, o monte tremia, havia fogo, relâmpagos, vozes, anjos indo para um lado para o outro. E agora nós temos uma fé em Cristo muito simples. E aí vem o escritor de Hebreus e diz: Cristo é superior a esses anjos. E eles diziam, mas os profetas eles são
os homens enviados de Deus, com assim diz o Senhor, e eles guiavam o povo de Israel por todos os seus caminhos. Então vem o escritor de Hebreus e diz: Cristo é superior aos profetas. E aí no capítulo 3, do verso 1 ao 19, o escritor mostra que Cristo é superior a Moisés. Veja que eles tinham uma paixão por Moisés, eles admiravam Moisés, porque Moisés foi o libertador, foi o legislador. Mas aí vem o escritor de Hebreus e diz que Cristo é maior, é superior a Moisés. Eles queriam voltar para Moisés e o escritor de Hebreus estava dizendo: mas Cristo é superior a Moisés. Mas Moisés deu a lei, Moisés deu os mandamentos, mas Cristo, ele deu a vida, Cristo, ele deu a graça. Veja que no capítulo 4, do verso 1 a 13, diz que o escritor de Hebreus diz que Jesus é superior a Josué. Eles diziam: mas Josué foi o homem que conquistou a terra, foi o homem que deu descanso na terra prometida, que venceu vários reis, Deus estava com ele nas batalhas. Aí vem o escritor de Hebreus e diz: mas Cristo é superior a Josué, Cristo conquistou o céu para nós novamente. No capítulo 4, do verso 1 em diante, até o capítulo 7, mostra que Cristo é superior a Arão. Então eles estavam encantados com o dia da expiação, eles estavam encantados com o sacrifício de animais, eles estavam encantados com um rito arônico de cultuar a Deus, as roupas, os rituais, a arca da aliança, a menorá, a mesa dos pães, a pia de bronze. Então vem o escritor de Hebreus e diz: mas Jesus, ele é superior a Arão. Eles estavam então olhando para o ritual judaico, achando que o ritual judaico era superior ao que Cristo tinha feito. E vem o escritor de Hebreus e diz: mas Cristo cumpriu todo o ritual, ele é superior ao ritual. Veja que está discorrendo a respeito da superioridade de Cristo. E depois que o escritor de Hebreus diz que Jesus é maior do que os profetas, é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Josué, é maior do que Arão, é maior do que o ritual judaico. Daí ele mostra um capítulo a respeito dos heróis da fé. Esses heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, é chamado de galeria da fé, da importância desses homens que viveram pela fé. Vejam, eles queriam viver de novo pela lei, pelo sistema levítico de culto, mas agora o capítulo 11, o escritor de Hebreus diz que nós devemos viver pela fé. Em Hebreus 10, 38, o escritor já está gritando: o justo viverá da fé. O justo não viverá da lei. O justo não viverá de profecia, de anjos, de Moisés, de Josué, de Arão, de rituais, de cultos. Não, o justo viverá da fé. E no capítulo 11, ele descreve a grandeza da fé. E no capítulo 12, ele mostra que nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé de que todos os antigos viveram. Veja que esse livro de Hebreus, então, ele é teórico, é muita teoria explicando a superioridade de Cristo, mas ao mesmo tempo é muita exortação, nos exortando a ficar firmes, a não voltar para a lei, a não nos desviar da simplicidade de Cristo, a não nos desviar para qualquer outro sistema de culto ou de vida que não seja a fé em Jesus Cristo, a não nos privar da graça de Deus. Esse livro é maravilhoso. E durante esses dias, aqui no Evangelho é Vida, nós vamos aprender coisas maravilhosas a respeito dessa epístola. Hoje, nós encerramos por aqui e falamos um pouquinho a respeito desse panorama do livro de Hebreus. Que você fique com Cristo, que você fique na graça e na paz.
de nosso Senhor Jesus. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!